Olá pessoal, tudo bem? Todos muito bem-vindos. Agora exatamente 19 horas e 33 minutos. Muito importante que muita gente nos pergunta, que é sobre pós-graduação. Mas antes disso, queria me apresentar. Meu nome é Gavur Kirst, eu sou diretor da GoTessel, Programas Universitários, que é uma empresa especializada na colocação de alunos brasileiros em universidades no exterior, tanto para programas de graduação quanto para programas de pós-graduação, que é exatamente o nosso tema de hoje, certo? Então, gente, eu sou formado nos Estados Unidos em Relações Internacionais e voltei ao Brasil já há uns 20 anos e desde então trabalho com isso, na colocação de alunos brasileiros no exterior. E uma coisa muito interessante, importante, eu só queria dar um oi aí para tanta gente que está entrando. Cassiano está aí, toda uma galera lá da UEM do Paraná, Bem-vindo, galera. E é o seguinte, então pós-graduação, gente, é o assunto de hoje e a gente tem que iniciar isso aqui para fazer uma grande diferenciação, explicar uma coisa bem básica que cria muita confusão quando a pessoa está procurando saber como estudar fora e começa a fazer as suas pesquisas pela internet, tá? Faz uma grande diferença e uma confusão muito grande. Então, gente, quando você está fazendo a sua graduação aqui no Brasil, ou seja, você terminou o seu ensino médio, aí você entra numa universidade, nós aqui no Brasil dizemos que a pessoa está fazendo uma graduação. Agora, para o exterior, esses programas de graduação eles são chamados de undergraduate. Então, o programa de graduação que a gente conhece no Brasil, que é o período que você está fazendo o seu curso universitário inicial, é chamado de undergraduate. E todo o programa de pós-graduação é chamado de graduate, tá? Então, isso pode causar uma certa confusão. De repente, você está procurando na internet, mas eu queria saber mestrados e doutorados, daí você passa pelaquela aba que está escrito Graduate Programs. Então, os Graduate Programs são os programas de pós-graduação, tá? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado porque isso causa uma certa confusão. Undergraduate é o curso de graduação e Graduate é o programa de pós-graduação, tá? Então, seja mestrado, especialização, doutorado, tudo isso é chamado de Graduate, certo? Então, vamos partindo daí. Então, gente, só para a gente fazer uma coisa assim, talvez eu vou falar um monte de coisa super básica, o Gavur tá viajando na maionese. Mas primeiro, gente, o que é um programa de pós-graduação? Tá? Um programa de pós-graduação é qualquer curso acadêmico em uma universidade que você faz depois que você formou. Certo? Depois que você formou na sua área, direito, medicina, engenharia, TI, qualquer coisa que você formar, os cursos que você vai fazer a partir daí dentro de uma universidade, então, eles são chamados de pós-graduação. E eles normalmente são uma extensão dos seus estudos, é um aprofundamento que você faz. Então, por exemplo, se você estudou na área de direito, você vai fazer uma pós-graduação, sei lá, na área tributária, na área civil, Se você fez engenharia mecânica, você vai de repente para a área de motores. Quem fez relações internacionais pode ir para a área de segurança internacional, pode ir para comércio, enfim. É você aprofundar na sua área de formação. Mas pode acontecer também, gente, que você tenha formado em uma determinada área, só que depois você acabou mudando de área. Certo? Você formou engenheiro e hoje você trabalha como administrador de uma grande empresa e você precisa fazer uma pós-graduação em alguma coisa administrativa, que originalmente não é a sua área, tá? Então, isso também é possível. A pós-graduação, então, é uma continuação da sua formação ou é um aprofundamento na sua área de atuação, tá? Então, a pós-graduação pode ser para qualquer uma desses dois objetivos, ok?
Nossa conversa hoje, ela vai durar em torno de uns 30 minutos, e depois já vão anotando as suas perguntas e vai mandando aqui, que eu estou com uma equipe técnica super top aqui, anotando as suas perguntas, depois a gente vai responder. Mas a maneira como a gente colocou isso aqui, eu já coloquei várias perguntas que normalmente nos fazem, e eu já estou colocando algumas dessas perguntas e já respondendo, tá? Então a primeira delas, gente, quando que eu devo fazer uma pós-graduação? Gente, isso é uma pergunta que ela não é fixa para um e nem fixa para outro. Na verdade, depende muito das oportunidades que vão lhe acontecer. O que aconteceu comigo? Terminei o meu curso de Relações Internacionais nos Estados Unidos e hoje eu me arrependo de não ter terminado o meu curso e ter feito um mestrado logo depois que eu terminei, tá? Existem várias vantagens de você terminar um curso universitário e já fazer um mestrado. Primeiro, você está no ritmo, né? Você está no ritmo dos estudos. Uma outra coisa, muitas universidades, tanto no Brasil quanto no exterior, eles já têm um programa de que você emenda a sua graduação na pós-graduação ou no seu mestrado, né? Isso é muito comum na Europa. Portugal, por exemplo, tem os programas integrados, que eles chamam, que você, lá no início, você já se inscreve nele, ele já sabe que você terminou sua graduação, imediatamente você já pula e depois de um ano você já tem o seu mestrado na mão. Você termina então super novo, com uma graduação na mão e um mestrado também na mão. Isso pode lhe abrir alguns campos de trabalho, né, mais bem remunerados, tendo um mestrado na mão. E outra coisa, dependendo onde você for, do que você for fazer, de repente você já está inclusive pronto para entrar numa universidade e começar a dar aula. Certo? Então hoje em dia, dependendo da universidade e a sua área de onde você estiver atuando, com um mestrado você já consegue dar aula, né? Então isso é uma coisa muito interessante. Existem algumas desvantagens também de você entrar logo no mestrado, porque muitos mestrados, muitos programas, tanto no Brasil quanto no exterior, vão exigir que o aluno que quer fazer aquele mestrado tenha algum tipo de experiência na área, tá? Então, muitas vezes, dependendo da área que você quiser atuar, por exemplo, os programas de MBA, né, os programas mais ranqueados no mundo de MBA, eles vão pedir que o aluno tenha uma experiência profissional antes de entrar no programa de graduação, tá? No programa aí tá vendo, até eu me confundo, no Graduate Program. Então, existem também as suas desvantagens. Mas uma outra vantagem interessante, gente, provavelmente você está terminando a sua graduação, solteiro ainda, sem muitos compromissos. Então, depois que você entra na sua vida profissional, que você começa a assumir responsabilidades, ganhar o seu dinheiro, constituir uma família, vai ficando cada vez mais difícil de você conseguir tirar um tempo para você fazer o seu mestrado, né, a sua pós-graduação, porque é um tipo de programa super exigente, tá? Então, se eu tenho como recomendar alguma coisa para vocês hoje se você terminar a sua graduação, tiver o tempo, né? Se você tiver as condições financeiras, se tiver o ambiente propício para isso, faça logo o seu mestrado, tá? Eu acho isso muito interessante, porque ele vai te dar muitas ferramentas interessantes na mão. Agora, gente, você não teve oportunidade ou não pensou nisso como eu, né? Eu não fiz, eu tive que trabalhar, eu comecei logo cedo a entrar eu não pude fazer o meu mestrado. Quando que eu posso fazer? Gente, a qualquer momento, tá? Obviamente você vai ter que ajustar muita coisa na sua vida aí para sair do Brasil, já que nós estamos falando de pós-graduação no exterior, né? Você sair do Brasil para fazer uma pós-graduação fora, tem bastante coisa que deve ser ajustada, mas ela pode ser feita a qualquer momento, e você vai ver logo que tem vários países que vão aceitar você com a sua família, né? Caso você consiga levar todo mundo junto, pode ser até uma experiência super interessante para todo mundo, tá?
Outra pergunta: o que eu faço após a minha graduação no Brasil? Né? Ou no exterior, de repente você também se formou no exterior, o que eu posso fazer depois? Então, existem vários programas que são considerados uma pós-graduação e que você pode fazer depois da sua formatura. A primeira delas, gente, é o programa de extensão. O que é um programa de extensão? Na verdade, é um programa de curta duração, né? Ele vai durar aí de 1 a 6 meses, super focado em uma determinada área, e que no final das contas vai te dar um certificado de que você tem uma extensão universitária naquela área, né, que você formou. Então, por exemplo, a área de TI, né? Eu vou fazer uma extensão em redes, eu vou fazer uma extensão em programação para Java, sei lá, não é a minha área, então eu estou chutando qualquer coisa aqui, tá? As exigências de entrada nesse tipo de curso são bem menores. Normalmente você só tem que comprovar que você terminou uma graduação, né? Mandar os documentos e tal, obviamente pagar o valor do programa e participar, ok? Não vai exigir que você faça projetos no final nem nada. Então, uma extensão você pode fazer 1, 2, 5, 10, vários países no mundo têm programas espetaculares de extensão, inclusive nas universidades mais bem conceituadas do mundo. Então, Harvard tem esse tipo de programa, Stanford, Inglaterra, Oxford, Cambridge, todas essas universidades apresentam programas de extensão. Inclusive nos Estados Unidos, normalmente os programas nos Estados Unidos são de cerca de 3 meses. Se você fizer 3 desses programas seguidos, ao final você consegue uma autorização para você ficar mais 1 ano trabalhando nos Estados Unidos, tá? Então é um tipo de programa interessante que você pode procurar. De repente ele te dá aí, vai te dar um direcionamento para algumas áreas do seu curso que você não conseguiu focar tão bem, mas não é um super curso de mais longa duração, como é, por exemplo, uma especialização. O que é uma especialização? Na verdade, uma especialização é um tipo de mestrado, tá? Mas é um mestrado que a gente chama de mestrado profissional. Ele não vai te dar, ou você não vai ter durante a especialização, alguns módulos que são exigidos para você ter um mestrado lato sensu, né? O que é o lato sensu? É você ter feito uma especialização dessa, mas ter feito também alguns cursos para você poder dar aula em universidade, que me fugiu o nome desse curso agora. Bom, já vou lembrar, tá? Ele vai te preparar para dar aula em universidade. E outra coisa, o lato sensu, lato sensu, ele vai pedir que você faça uma dissertação e tal. A especialização não precisa. Normalmente a especialização, você no final do programa você vai apresentar um projeto ou um caso, né, um estudo de caso, alguma coisa assim. E o MBA, por exemplo, que é o Masters in Business Administration, isso significa MBA, é um mestrado profissional, tá? Então ele não te habilita para você dar aulas em faculdade, tá? Mas ele é sim um programa super importante, super interessante para te focar na área de negócios, ok? Já o mestrado ou Masters, como é conhecido lá fora, também é um programa que ele pode durar de 12 a 24 meses, dependendo do programa e do país onde você estiver indo estudar. Esse sim, como eu já falei, ele pode ser profissional, como o mestrado pode ser voltado para a área de pesquisa e depois ensino, na parte acadêmica, certo? Então ele vai, se você for para a área acadêmica, você vai ter que fazer alguns módulos específicos para, gente do céu, puxa, me fugiu o nome aqui de vez, mas assim, é para você realmente dar aula em faculdade. São técnicas de ensino superior, tá? Esse programa de mestrado, ele pode ser feito de 2 formas.
Um deles é conhecido como Thought Program, tá? O que é o Thought Program? É o programa que ele é feito praticamente todo em sala de aula com professores. Ou seja, você ir na aula ter um curso. A maior parte dos créditos deles é feito dentro de sala de aula com um professor dando aula para você. O Research Program é um programa de pesquisa em que você vai sim ter alguns módulos com o professor dando instruções, mas você vai passar muito tempo em laboratório, muito tempo em biblioteca, tá? Fazendo pesquisa para no final desse programa apresentar a sua tese e defender a sua dissertação. Uma coisa super importante tanto no programa de mestrado quanto de especialização. Para você estrangeiro ir para algum país e poder participar desse programa, ele tem que ser full time, tá? Muito obrigado, gente, me mandaram aqui metodologia científica. Esse é o tipo de curso, o módulo que você tem que ter para poder fazer realmente ser um lato sensu, não stricto sensu. Então, o full time para você poder, como estrangeiro, ir para o exterior, fazer o seu curso de mestrado, poder, inclusive, trabalhar durante o curso, você tem que ser full time. O que significa o full time? Que você fez no mínimo, ou que você está registrado no mínimo em uma quantidade de créditos. Isso não significa que você vai ter aula de manhã e à tarde todos os dias, ou ter que estar envolvido de manhã e à tarde todos os dias. Não é isso que significa o full time. O full time significa que da quantidade de créditos do curso você está inscrito no mínimo uma certa quantidade. Essa certa quantidade varia de país para país, tá? Então, como estrangeiro, você não pode ir part-time. Qual é que é a diferença? Porque o full-time, obviamente, você está pagando o valor cheio do programa. O part-time você pagaria o valor na metade do programa. Você vai fazer só uma parte do programa todo ano. Então, em vez de 12 meses ele durar 24 meses, em vez de 24 meses ele poderia durar 48 meses, se você fizesse part-time. Mas você, qualquer estrangeiro, não pode fazer isso. Ah, Gavur, mas eu sou brasileiro, mas eu tenho uma cidadania italiana, portuguesa e eu quero ir para a Europa. Aí sim, aí você pode se inscrever num curso part-time, pagar menos, poder trabalhar e tal normalmente, tá? Mas eu estou falando como você brasileiro, puramente brasileiro, certo? Outro programa que você pode fazer é o doutorado ou Doctor's Program ou PhD, né, o PhD que eles chamam, que normalmente o doutorado, para você fazer o doutorado, você já tem que ter feito um mestrado, normalmente, tá? A não ser que você demonstre para a universidade, para onde você vai, que você tem amplos conhecimentos de experiência profissional na sua área que você quer fazer o seu doutorado. Então pode ser que você possa pular a parte do mestrado e já ir direto para o doutorado, mas normalmente você tem que fazer o mestrado antes e depois fazer um doutorado. O doutorado é um programa que dura em torno de 4 anos e ele é totalmente voltado para pesquisa, gente. Então, quem normalmente faz um doutorado? Normalmente são professores universitários ou, de repente, funcionários de mega empresas, né? Principalmente nas áreas de mineração, de TI, na área de biomédicas. Essas empresas não só estimulam seus funcionários a fazerem doutorados, né? Como também contratam muitos doutorados. Mas então, normalmente o doutorado está voltado muito para a área de pesquisa, a área acadêmica. E normalmente no doutorado, no final, se exige que você defenda uma tese e que de preferência seja uma tese inédita, tá? Você está defendendo uma coisa que não existe ainda, certo? Num mestrado, numa especialização, você vai, na verdade, defender um projeto, mas que não envolve exatamente você defender uma ideia nova, uma tese inédita. Já no doutorado isso sim acontece, ok? É muito comum aqui no Brasil, em qualquer parte do mundo, você de repente está fazendo um curso já, um mestrado, tá? Deixa eu pular, até na graduação mesmo isso pode acontecer, tá? Se você aí
Cassiano, a galera que está aí na UEM ou qualquer universidade, você está lá fazendo o seu curso universitário e de repente surge uma oportunidade de você fazer um meio ano ou um ano em uma universidade parceira da sua universidade no exterior. Você vai para lá, faz um ano de créditos e na volta você combina com a sua universidade, se a sua universidade original aqui no Brasil aceita esses créditos de volta. E é a mesma coisa com mestrado e a mesma coisa com doutorado. Você começa o mestrado aqui ou o doutorado aqui e vai para o exterior fazer uma parte desse programa fora. Faz uma parte do programa fora e depois você retorna para o Brasil, ok? Então isso também é uma coisa possível, é uma coisa que eu recomendo muito que você procure as suas universidades aí, que você estuda ou que você leciona, né? Talvez muita gente está me escutando aí, são professores universitários. Procure a coordenação da sua universidade e veja quais as universidades com as quais a sua instituição tem acordo, né? Ah, mas ela não tem acordo com ninguém, ou eu não tem nenhuma universidade aqui que eu achei interessante. Aí beleza, aí procura a gente e aí a gente vai achar um programa sanduíche para você fazer, ok? Tá, então olha só, gente, vamos dizer que você queira ir para o exterior fazer um mestrado ou um doutorado, mas pode acontecer algumas situações. De repente o seu nível de idioma não está bom o suficiente ainda para você entrar no programa, ou o programa de mestrado vai exigir que você tenha uma quantidade enorme de créditos em uma determinada área que não é bem a sua área. Tá? Então vamos dizer assim, né? Você está fazendo um curso ou você é formado na área de comunicação e de repente você entrou numa empresa e você está trabalhando na área de RH da empresa e você quer fazer um mestrado na área de RH. Você pode perceber que talvez ali no meio do caminho vão faltar alguns créditos para você fazer um programa de RH, porque você é formado em comunicação. Tá? Então existem universidades que apresentam um programa de pre-masters, que você vai antes, faz esses créditos que estão faltando e depois então você realmente entra no mestrado, que é o curso que você está procurando. A mesma coisa no doutorado, tem os pre-docs, que você vai, complementa aquilo que a universidade está exigindo de você que você não tenha e aí sim você inicia o seu programa, ok? O que é um Graduate Certificate? Gente, eu queria que vocês prestassem muita atenção nisso aqui. Lembra que eu falei que Graduate é qualquer programa de pós-graduação, certo? Então vamos de novo. Você é formado em engenharia, só que você está querendo mudar o rumo da sua vida, você está querendo mudar para outra área. Você quer ir para a área de relações internacionais ou de comércio exterior. Você vai para o exterior, vai para a universidade e a universidade vai te apresentar um programa que se chama Graduate Certificate. Ele vai te ensinar a base daquela nova área que você quer entrar, ok? Então o engenheiro talvez não tenha tido, e quer ir para a área de comércio exterior, talvez não tenha tido programas de microeconomia, macroeconomia, marketing e tal, então você vai ter esse tipo de programa. É um programa que também dura de um ano e meio, e ao final, né, você recebe então esse certificado, que é mais ou menos, dependendo de como você gerir esse programa, ele pode até ser considerado uma especialização, mas ele existe principalmente para adequar uma pessoa que está vindo de uma área e depois quer fazer um mestrado em uma outra área, tá? É para isso que existem esses programas, esses Graduate Certificates. E eles são muito interessantes, gente, muito usados para aquelas pessoas que são formados em uma determinada área, gostariam de atuar e de realmente trabalhar numa área, ou ir para o exterior e não lavar chão, por exemplo, não trabalhar no McDonald's, querem realmente atuar dentro de uma área interessante. É um programa super interessante, porque ele é relativamente barato. Indo por exemplo, para o Canadá, você vai para o Canadá, você vai poder trabalhar enquanto estuda, a sua esposa
ou seu esposo também pode trabalhar enquanto estuda, e em 1 ano você recebe esse certificado. Depois disso você pode ficar mais 3 anos atuando lá, ajuda muito no seu processo de você contar os pontos para a imigração. Enfim, é um programa super interessante, tá? Porque de repente você não acha um mestrado na área que você atua aqui no Brasil, ou é uma área que você dificilmente atuaria no exterior. Faz um Graduate Certificate, você está pronto depois para fazer um mestrado, alguma coisa na sua área, tá? Então é um programa bem legal isso aí, e tem, né, em praticamente todos os países. Gente, outra pergunta: qual tipo de conhecimento que eu tenho que ter do idioma? Obviamente, pessoal, você está indo para o exterior, Estados Unidos, ou para a França, ou para a Itália, você vai ter que falar, no mínimo, a língua local, ok? Muitos programas, muitos países oferecem, por exemplo, Holanda, tem uma quantidade enorme de programas de pós-graduação em inglês. Então você tem que demonstrar para a universidade ou que fala a língua local ou que fala inglês. Você vai ter que comprovar que fala a língua do curso que você vai fazer. E, gente, infelizmente o Brasil é um dos países onde as pessoas menos falam um segundo idioma. Eu tenho certeza que você que está me escutando aí pode estar reconhecendo esse como um dos suas principais barreiras para fazer o curso no exterior, né? Eu não consegui aprender inglês, não falo espanhol. Então, mas gente, infelizmente você vai ter que demonstrar que fala esse idioma. Então pode ser que para você fazer uma pós-graduação fora, você tenha que passar um tempo estudando a língua, se dedicando realmente para atingir um nível mais alto desse idioma que você vai fazer o curso lá fora, tá? Agora a pergunta que não quer calar: quanto que custa para você estudar, fazer um mestrado, uma pós-graduação fora? Gente, os programas de pós-graduação, qualquer nível desse que a gente conversou, eles normalmente são pagos, tá? O estrangeiro normalmente tem que pagar esses programas lá fora. Os valores, como nós já vamos ver, eles variam muito, tá? Mas vai exigir de você que faça realmente uma organização financeira muito, muito bem feita. Gente, se você é casado, tem filhos, tem profissão aqui, você vai ter que largar tudo por um período e ir para o exterior estudar, tá? Então realmente você tem que fazer essa conta de tudo que você gasta aqui e que você vai deixar de gastar aqui, né? De repente você aqui paga luz, telefone, escola de filho e tal, que você vai deixar de pagar para ir para o exterior, né? Só que lá você vai ter que também pagar o curso, alimentação, moradia. Posso trabalhar? Não posso trabalhar? Já vamos ver. Então, Estados Unidos, eu coloquei Estados Unidos e Austrália, porque eles têm um valor meio parecido. Quanto é que custa 1 ano, tá? Todos esses valores que vocês forem ver aqui são em dólares americanos, a um câmbio de 5, tá? Foi em cima desse cálculo que eu fiz. Se Deus quiser, todo mundo de joelho no chão aí, gente, esse dólar vai cair, tá? A gente tem que rezar por isso. Mas o programa em dólar por 1 ano do curso, tá? Não é por mês esse valor não, é por ano. Então quanto que custa 1 ano de um programa de extensão? 15 mil dólares mais ou menos, tá? Como eu falei, normalmente os programas são curtos, são de 3 meses, 2 meses, então divide isso por 4, divide isso por 2, para você ter uma ideia de quanto custa cada curso de extensão. Um mestrado, uma especialização vai custar em torno de 20 a 40 mil dólares americanos nos Estados Unidos ou na Austrália durante 1 ano, fora alimentação, moradia, essas coisas todas, tá? E PhD, doutorado, em torno de 20 a 40 mil dólares também. Na Europa o valor é um pouco mais baixo. Ele vai estar, os programas de extensão 1 ano mais ou menos 12 mil. Os mestrados vão variar de 14 a 25 mil dólares, assim como os PhDs também mais ou menos por aí, 13 mil a 20 mil dólares por ano. Na Ásia os valores ainda são mais baixos, né? Eu estou falando de China, Japão, Coreia, né? Até Rússia a gente pode incluir aqui como Ásia também. Então esses valores, extensão em torno de 10 mil, mestrados de 10 a 20 mil, PhD de 13 a 18 mil dólares 1 ano. América Latina,
Você consegue ainda cursos mais baratos, variam aí uma extensão em torno de $5.000 um ano, mestrado de 5 a 20 mil dólares, PhD também de 5 a 18, 19 mil dólares. Então, gente, os valores desses programas, a gente não consegue dar aqui um valor preciso, porque são muitos programas, milhares de possibilidades, mas eles variam por aí. Mas é possível conseguir uma bolsa? Gente, sim, é possível conseguir uma bolsa. Como é que você consegue uma bolsa para esses programas? Bolsas para programas de pós-graduação, para graduate programs, para mestrados, principalmente para doutorados, tem em grande abundância, tá? É muito tranquilo, não vou dizer que é fácil, mas existe uma quantidade muito grande de programas que podem ajudar você a bancar esse curso. Mas, gente, todo mundo que está me escutando aí e que está ainda fazendo a sua faculdade e fazendo mais, aprendendo mais truco do que exatamente a sua matéria, presta atenção, gente. Eles vão levar muito em consideração o mérito. Como que foram as suas notas durante a faculdade? Qual tipo de trabalho que você se envolveu junto à faculdade? Que tipo de estágio você fez? O que você conquistou durante a sua faculdade? Qual tipo de programa de mestrado e pesquisa que você fez para depois tentar um doutorado? Então, dependendo do seu projeto, dependendo daquilo que você construiu e for apresentar de currículo, você tem mais ou menos chances de conseguir uma bolsa, tá? Então essas bolsas, elas podem ser oferecidas pelas próprias universidades. Então tem lá, bolsas para quem faz o programa de mestrado em engenharia mecânica, tem lá determinada quantidade de bolsas. Bolsas para quem tem uma nota acima de 9,5, bolsas para quem é latino. Então tem uma quantidade enorme de possibilidades. Outra coisa, vários governos, tanto brasileiro, então tem a CAPES, tem os programas de bolsa que estão meio parados ultimamente, mas eles têm aqui no Brasil, os programas brasileiros que bancam alunos no exterior. Então o aluno vai fazer o seu curso de mestrado ou doutorado fora, mas se for utilizado um dinheiro do governo brasileiro, exige que você depois volte para o Brasil e trabalhe aqui no Brasil durante um período. Se você por acaso utilizou um dinheiro da CAPES, foi para o exterior e não voltou para o Brasil, você tem que devolver esse dinheiro, tá? E também os governos locais de onde você está indo, muitas vezes também oferecem bolsas. Então a Irlanda, eu tive recentemente visitando universidades na Irlanda, o governo irlandês tem várias bolsas interessantes para programas de mestrado e doutorado, certo? E também existem instituições externas que não são nem governos e nem universidades, que também ajudam pessoas a bancar os seus cursos. Às vezes são fundos de pensão, tem vários programas, várias instituições que têm programas de bolsa. Então, bolsa para pós-graduação é uma coisa que tem em uma certa quantidade grande. Então você dificilmente vai pagar aquele valor que está lá, que você vai ver no site, principalmente se você tiver boas notas e tiver o que apresentar de currículo, tá? Uma outra coisa, quando você chegar na universidade, provavelmente você vai ter oportunidade de ser um professor assistente, alguma coisa assim. Então você consegue também fazer com que a universidade pague por alguns serviços seus, tá? Falando nisso, você pode trabalhar durante os seus estudos. Na grande maioria dos países, praticamente todos os países permitem que você trabalhe em torno de 20 horas por semana. E se você ficar lá durante as férias aí da universidade, você pode trabalhar até 40 horas por semana, recebendo o salário mínimo de lá. Talvez você não vá trabalhar exatamente na sua área, Talvez você esteja indo fazer um mestrado em administração e vai ser garçom à noite, tá? Mas pode ser sim que você consiga alguma coisa na sua área, tá? Pode ser que a própria universidade ofereça oportunidades para você, mas sim você pode trabalhar. E o que acontece depois do curso? Eu posso trabalhar depois do meu curso? Aí, gente, vai depender das leis de imigração de cada país. Estados Unidos, por exemplo, você pode ficar
tem todo um processo no meio, mas você pode ficar 1 ou 3 anos, dependendo da área. Se for na área de exatas, engenharias, TI, esse tipo de coisa, você pode ficar 3 anos. Se for na área de business e humanas, 1 ano. No Canadá você pode ficar 3 anos. Na Europa, praticamente toda a Europa permite você ficar depois de 1 ano e meio a 3 anos, dependendo do país, tá? E se eu quiser morar para lá e continuar para lá? Como é que funciona? Você vai ver logo logo que isso não é garantia. Fazer um mestrado, um doutorado fora não quer dizer que você possa ficar no país, tá? E, gente, normalmente o dinheiro que você ganha fazendo esses trabalhos aí por fora, né, o trabalho que você faz durante o seu curso, normalmente é o necessário e é suficiente para bancar a sua manutenção lá, né, pagar pela moradia, alimentação, esse tipo de coisa. E se eu tiver família, eu posso levar a minha família? De novo, gente, depende de cada país. Canadá, se você faz um mestrado, qualquer curso, um graduate program no Canadá, você pode levar o seu esposo, a sua esposa. O seu esposo, a sua esposa pode trabalhar normalmente 40 horas por semana. Os seus filhos podem estudar numa escola pública de graça. A mesma coisa na Austrália, na Nova Zelândia, tá? Agora, Estados Unidos, o aluno também, o filho seu pode também ir para uma escola pública, mas o cônjuge não pode trabalhar, tá? Irlanda, cara, Irlanda não permite que o cônjuge ele pode ir e ficar como turista, 3, 4 meses, depois tem que voltar ou ficar lá fazendo um curso. O filho não pode ir para a escola pública gratuitamente, se ele quiser ir para a escola pública tem que pagar. Então depende de cada lugar, certo? Então dependendo de onde você for, é sempre um estudo que a gente apresenta também, você vai ver se você pode ou não levar a família e o que você pode fazer com essa família lá. Quais os documentos normalmente você tem que apresentar? Você tem que apresentar os seus históricos escolares, certo? E o seu diploma. E um currículo, você tem que fazer um currículo das suas experiências. Você tem que mostrar que você fala a língua do local, fazer redações a cartas de intenção, por que você quer ir e tal, e, dependendo do caso, apresentar um projeto, um pré-projeto. Normalmente esses são os documentos básicos. E é muito importante, durante o processo que você estiver fazendo de inscrição na faculdade, você já ir conversando com o seu professor orientador de lá, tá? Porque pode ser que ele alivie alguns documentos e pode ser que ele ajude no seu processo de inscrição e de aceite na universidade lá para onde você está indo, ok? Outros documentos que podem ser pedidos é o seguinte: lá nos Estados Unidos, para você fazer qualquer curso de pós-graduação, você tem que fazer uma dessas duas provas, ou o GMAT ou o GRE, que é mais ou menos um Enem para pós-graduação, tá? Mas ele vai ter muitas questões de inglês e de raciocínio lógico, ok? Então você tem que se preparar para essa prova também, caso seja Estados Unidos, mas muitos países da Europa e do Canadá também pedem GMAT, GRE. Então a gente sempre tem que ver para quais universidades você está querendo ir, se elas exigem essa prova ou não. Ela é uma provinha bem chatinha de fazer, mas enfim, dependendo você vai ter que fazer mesmo, tá? A questão do visto. Você vai com o visto de estudos para toda a extensão do seu curso, podendo ser estendido para aquele período que você vai ficar lá fazendo sua experiência profissional, tá? Normalmente esses vistos eles levam até 3 meses para você conseguir. Alguns países, tipo Alemanha, tipo Irlanda, tem vários países que você não precisa tirar um visto antes. Você chega lá e lá você dá entrada no seu processo de visto. Você tem que ir com a carta de aceite da universidade. E de novo, gente, você ter uma pós-graduação não significa que você possa ficar lá permanentemente, tá? Você tem que depois, é um outro processo, tá? É uma outra coisa. Você pode ficar um tempo lá, mas de repente você só pode vir a conquistar uma residência permanente se você depois do curso conseguir um emprego numa empresa e essa empresa se tornar o seu sponsor, ela ser responsável pelo seu visto de trabalho, que depois pode se transformar num visto de permanência. Isso é super importante, tá?
O ano acadêmico, normalmente os programas começam em agosto ou setembro no hemisfério norte, e se for Austrália, Nova Zelândia, aqui outros países da América do Sul, eles começam em janeiro ou fevereiro. Ah, mas eu quero ir para a Europa, para os Estados Unidos em janeiro. Pode? Tem programas que começam lá? Tem, tá? Mas é em número muito mais reduzido. Mas uma coisa super importante eu peço muito para vocês, gente. Se vocês estão pensando nessa possibilidade, façam esse programa, comecem tudo com um ano de antecedência, tá? Para que tudo seja feito dentro do prazo, ok? O que nós fazemos por você? A gente ajuda você a listar as universidades onde tem os programas, a gente faz o estudo do seu perfil para ver o quanto você pode gastar, para onde você pode ir, se vai com mulher, se vai com filho, esse tipo de coisa. Apresenta as universidades que estão dentro desse perfil. Nós fazemos a inscrição, a gente organiza os documentos que você tem que mandar, a gente monitora a comunicação com a universidade. Depois que alguma universidade aceitou você, a gente ajuda você a fazer o seu processo de matrícula para esse programa. A gente orienta você com as informações do visto, né? A gente junta os documentos para você tirar o visto, certo? E depois a gente faz uma última reunião antes do seu embarque para organizar tudo e te orientar como você vai fazer na sua chegada, tá? Então, gente, essas aqui são as nossas informações, a gente vai deixar aqui um pouquinho na tela e agora eu estou aberto para perguntas. Nós temos aqui os nossos universitários, pessoas que fizeram aqui, meu filho, o Felipão, que está aqui dando uma mão para mim, anotou algumas perguntas. Se vocês tiverem mais, pode mandar aí. Vocês ajudam a encontrar orientador para o mestrado, gente? Sim, né? Então, você vai indicar para a gente qual é que é a área de trabalho. Isso é uma coisa, gente, que a gente sempre pede para fazer a 4 mãos com o aluno, porque às vezes são áreas completamente diferentes e fora do nosso conhecimento técnico. Então, até para a gente entender melhor a área, a gente também precisa conhecer melhor e entrar em contato com as universidades, mas a gente tem sim uma rede de conhecimento, a gente tem um network interessante que a gente ajuda sim a achar esses professores. Precisa falar fluentemente a língua? Gente, você precisa falar no mínimo num nível avançado, tá? Porque você tem que imaginar que você vai ter que ler, vai ter que escrever, defender tese, pesquisa, inclusive de repente dar aula, né, ser professor assistente. Então sim, você tem que ter um nível bastante alto do idioma. E tem ajuda para a revisão do projeto. Gente, nós temos uma rede de pessoas, eu mesmo ajudo a revisar projetos. Mas fora isso, nós temos pessoas tanto aqui no Brasil, que também são especialistas nessa área, como a gente tem pessoas fora que podem ajudar você a revisar o projeto, ver se está tudo certinho dentro das normas, né? Isso é uma das coisas que a gente toma muito cuidado, para que você realmente não tenha problema nenhum com esse tipo de coisa. Ok? Vamos ver aqui. Tá, então é o seguinte, ó, se você, gente, você percebeu aqui que você precisa falar um outro idioma, tá? E se você não fala outro idioma, qual é que são as suas possibilidades? Você pode fazer o curso no Brasil mesmo, ir nas escolas de idiomas que tem aqui no Brasil e fazer o curso aqui. Agora, você tem que pensar que esse é um curso que vai demorar bastante, porque normalmente você vai ter 2 ou 3 aulas por semana de mais ou menos 1h30 cada aula dessa. Agora, se você tiver a possibilidade, é um outro trabalho que a gente oferece também, de você fazer o curso de idiomas no exterior, lá vai ser uma imersão total. Você vai ter normalmente 4 ou 5 horas por dia do curso, tá? do idioma que você vai estudar. Então, realmente você é uma possibilidade de imersão total que é muito interessante. E esses cursos de idiomas, eles podem começar a qualquer dia, né? Normalmente você escolhe uma segunda-feira no seu calendário e o seu curso começa a partir daí. Você fala, olha, eu tenho 1 mês de férias, eu tenho 2 meses, eu tenho 2 semanas, não tem problema, tá? A gente tem cursos para todos os níveis e você não tem que estar
Ah, mas eu tenho 0,0, não tem problema. Você pode começar do 0,0 desse tipo de programas de idiomas. Ok? Vamos ver quem mais tem perguntas. Um minutinho. Aqui. Há programas de mestrados específicos para brasileiros em Portugal? Não, específicos para brasileiros não. Mas em Portugal, sim, existe uma quantidade enorme de cursos de pós-graduação nas universidades portuguesas, inclusive no Porto, Coimbra, Universidade de Lisboa, em que o brasileiro pode se inscrever para participar. Né? Obviamente o idioma passa a não ser um problema tão grande, né, se for para Portugal, mas mesmo assim, dependendo do programa que você for fazer em Portugal, vão exigir que você fale o inglês também. Tá? Valores de pós-graduação no Reino Unido. Eu passei aqui, talvez tenha sido bastante rápido, mas um curso de pós-graduação no Reino Unido ele vai variar aí alguma coisa de 14 a 20 mil dólares um ano, tá? Do curso de pós-graduação no Reino Unido. O Reino Unido também permite que você trabalhe durante o curso. Eu, particularmente, sou apaixonado no Reino Unido, acho que tem excelentes universidades, programas fantásticos, acho que é uma excelente opção, tá? Já tive a oportunidade de visitar dezenas de universidades lá e cada vez elas me encantam mais. Ok? Alguma outra pergunta? Aqui. Nossa, deixa eu falar. A minha esposa está aqui me dando uma mão e anotando as perguntas. Fabiana está aqui e falou: pô, você não me lembrou de mim. Fabiana, minha querida, muito obrigado, você está aqui me dando uma mão, anotando as perguntas também, tá? E ela também está mandando um abraço para Carlinho, para todo mundo aí, Cassiano, Nayara, deixa eu ver, não, por aqui. Não. Gente, seguinte, nós já estamos terminando aqui a nossa live. Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram, né? Ela fica gravada durante umas 24 horas, mas depois ela vai estar disponível também tanto no nosso site quanto no nosso YouTube. Então, se você quiser rever isso aí, pode ir lá e, né, pode ir lá rever essa nossa live, e você pode também depois ver no YouTube, ou você pode entrar em contato conosco. Eu queria uma conversa mais com vocês, eu tenho um projeto e tal, vamos conversar, tá aqui de novo as nossas informações, ok? Deixa eu ver aqui se consegue ver, vou até aproximar mais um pouquinho. Aí. Tá bom? Gente, mais alguma pergunta? Gente, também te dando aqui parabéns e tal, muito obrigado. Eu que agradeço muito vocês estarem aqui, agradeço muitíssimo. Nayara participando. Nayara faz parte da nossa equipe, ela é expert em programas de pós-graduação, ela mesma tem o seu mestrado, né? Muito bacana. Gente, um grande abraço para vocês. Qualquer dúvida, entrem aí em contato, tá bom? Até logo, até a próxima. Fiquem atentos que a gente vai estar divulgando aí outras lives, sempre relacionado à educação superior fora do Brasil. Abraço para todos vocês, até a próxima.